Para você que lê a Bíblia e quer entendê-la, eu vou passar nesse vídeo os 7 passos para uma compreensão adequada das Escrituras. Fica comigo até o fim desse vídeo. A gente está recebendo muita gente nova nas minhas redes sociais, está chegando, então eu decidi colocar aqui uma metodologia depois de mais de 17 anos dando aula de hermenêutica e interpretação bíblica, quais são os passos adequados para você chegar a entender a palavra de Deus com autoridade. Então vamos lá para você não perder nada. Primeiro passo, entender a Bíblia e como ela chegou até nós. É muito importante você entender a Bíblia, a estrutura dela, que ela é composta pela Bíblia hebraica, conhecida como Antigo Testamento, o Novo Testamento, como funcionou o cânon, quais são os critérios e como funcionou para a Bíblia chegar até nós. Para você ter esse primeiro passo, eu recomendo uma boa introdução da Bíblia. Tem várias boas, a que eu recomendaria para você é E Deus Falou na Língua dos Homens, com Paulo On, um amigo meu, muito legal. O segundo passo, depois que você entendeu a estrutura da Bíblia, é você conhecer os abismos que te distanciam do texto. Existe um livro de hermenêutica do Roy Zuck, a interpretação da Bíblia, que ele vai dar 6 abismos, tem mais, tem mesmo, mas qual que é? A partir do momento que a Bíblia foi escrita, ela começou a ter um abismo para nós que estamos há 2000 anos depois, ou até 3000 anos da Bíblia hebraica de distância. Então, tempo é um abismo, quanto mais você entender o que o tempo causou nesse distanciamento, geografia, cultura, a religião da época com a religião atual e vários outros abismos. Então, identifique esses abismos, que vai ser mais fácil quando você estiver lendo o texto, de pular esse abismo, de entender e interpretar isso. Passo número 3, depois que você já fez os 2, aprenda a analisar e interpretar o livro todo. Nós vivemos numa cultura e época onde a gente separou por versículos e capítulos a Bíblia, isso ajudou bastante, só que isso veio 16 séculos depois do Novo Testamento. Então a Bíblia foi escrita para ser lida todo livro que nela contém. Então você vai ler Gênesis, leia o livro todo, entenda qual é a mensagem principal antes de querer analisar um pedacinho de Gênesis. Se você vai ler Mateus, leia o Evangelho todo, que você vai entender primeiro a mensagem e depois você vai começar a focar nos detalhes. Então, leia comentaristas ou comentários bíblicos que analisam o livro todo, o documento todo, tá bom? Quarto passo para você entender a Bíblia com autoridade é entenda como se interpreta um texto narrativo da Bíblia. A Bíblia ela contém vários gêneros e o gênero narrativo é o mais usado. Mais de 50% da Bíblia é gênero narrativo. O problema é que a gente pensa igual as historinhas infantis, que o gênero narrativo é fácil de entender, é uma historinha contada para nós, mas a Bíblia tem esse gênero particular com uma linguagem não direta e que com isso você tem que entender um pouco mais desse gênero narrativo da antiguidade. E quando você entende e sabe interpretar e estruturar um texto narrativo, você vai deslanchar para entender mais a palavra de Deus, porque ela começa com textos narrativos, os profetas várias vezes têm textos narrativos, como Elias, Eliseu, estão em textos narrativos e não textos proféticos, os evangelhos e aí tudo mais, tá bom? Um bom livro que eu recomendaria é Entendes o que Lês, um clássico da interpretação bíblica, Gordon Fee e Douglas Stuart, ok? O quinto passo é identifique os padrões inteligentes de repetições. Os povos antigos repetiam a mesma estrutura em histórias diferentes, né? Então você tem a história de Adão e Eva, depois a história de Caim e Abel está na mesma estrutura de Adão e Eva, e aí você vai ver a história de Abraão e Sara na mesma estrutura. Por que se repete esses padrões de repetição? É o que eu chamo de mosaico, né? Está construindo uma grande imagem messiânica que vai desembocar na revelação plena que é Jesus Cristo. Então esse é o quinto passo, você entender como se repete as histórias e por que os povos antigos, na tradição oral, fazia isso, repetir histórias, acrescentando, colocando um ponto para contrapor e tudo mais nesse paralelismo judaico em construção. O sexto passo e penúltimo, muito importante para você entender a Bíblia com autoridade, conheça os hiperlinks da Bíblia.
Então a Bíblia, ela tem como uma costura, né? Uma agulha e uma linha, que são links aonde o Novo Testamento vai puxar várias histórias do Antigo Testamento. A mais conhecida, o link mais conhecido é a citação. Então Mateus já começa com uma citação, Marcos, Lucas, João, Paulo faz muita citação, ali os apóstolos fazem em Atos, todos os livros têm muita citação, João em Apocalipse tem muita citação, então as citações são as mais comuns, mas existem dois outros tipos de links que a gente lê sem perceber, você precisa conhecer, se você quer entender, porque eles estão fazendo em todos os capítulos isso. Um é as alusões. Então eles pegam histórias, mudam e estão fazendo uma alusão para trazer essas histórias com um sentido mais amplificado, e também os ecos. Então a Bíblia hebraica, o Antigo Testamento, vai fazer vários ecos que eles estão repetindo por querer, e aí quando você entende isso, sua cabeça abre e está na última parte para você entender a Bíblia com clareza e autoridade. O sétimo passo, e não menos importante, encontre uma metodologia que vai fazer você lembrar os 6 primeiros passos toda vez que você lê. Então existem várias metodologias que vão ensinar você a um padrão de perguntas numa sequência certa, num padrão de leitura, aonde você vai trazer tudo isso que eu trouxe e vai colocar automaticamente, e assim você vai virar um grande leitor da palavra de Deus. Você vai ouvir a palavra, vai interpretar de forma correta e vai poder passar para os outros de forma correta. São vários livros que eu poderia trazer, mas o que eu quero te mostrar são os caminhos, esses 7 passos. Se você seguir, depois você vai se tornar um grande expositor da palavra de Deus. E se você quer conhecer um dos métodos, são vários, a gente desenvolveu um método, você é convidado para entrar em uma das minhas imersões que acontecem de meses em meses, e você pode encontrar o link aqui embaixo desse vídeo. Se inscreva, é de graça, geralmente é uma semana onde eu passo várias aulas gratuitas, onde você vai entender a base de tudo que eu conversei, tá bom? Que Deus abençoe você e que possamos entender a Bíblia com autoridade. Valeu, se inscreva no meu canal e a gente se vê num outro vídeo. Tchau!